Muito bem, olá a todos, eu sou o Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades, mais um vídeo, estamos aqui, que a paz do nosso Pai Celestial, que o nosso Salvador Yahushua e o nosso Pai Celeste venham estar sobre cada vida, cada lar, cada família, ok? Então, meus irmãos, o inferno não é um lugar. O sistema religioso, as instituições religiosas, como as igrejas evangélicas, igrejas católicas e outras demais religiões, ensinaram para o povo, ensinaram para o mundo que o inferno é um lugar de tormento, que o inferno é um lugar quente, escaldante, caloroso. O inferno é um local onde se encontra fogo. O inferno, meus irmãos, meus queridos, não é um lugar. Eu vou estar provando isso dentro da Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida e também no apócrifo de Nicodemos. Evangelho de Nicodemos é um livro apócrifo ao qual deveria estar dentro da Bíblia Sagrada de João Ferreira de Almeida, mas este apócrifo não se encontra na Bíblia Sagrada. Ok? O inferno não é um lugar, o inferno é um ser. O inferno é um ser, assim como Satanás é um ser, assim como o anjo Gabriel é um ser, assim como o nosso Salvador é um ser. Eu, você, nós somos seres humanos. Existem anjos que são seres celestes. Existe Satanás, que também é um ser. O inferno também é um ser vivente, meus irmãos. Porém, o sistema religioso nos enganou com os seus ensinamentos errados. Também eles utilizam esses ensinamentos de que o inferno é um lugar, de que as pessoas que não cooperam com o que eles ensinam vão para o inferno. Pura mentira, blá blá blá. O inferno não é um local, não é um lugar de tormento, um lugar onde tem fogo, calor, nada disso. Nós vamos hoje descobrir essa verdade aqui, dentro da Bíblia, dentro dos apócrifos. As igrejas usam este medo, impõem esse terror para que as pessoas obedeçam às suas regras, às suas leis lá dentro dos templos em cada religião. Então, nós vamos notar aqui em Apocalipse capítulo 6, verso 7, capítulo 6, verso 7 de Apocalipse. Aqui João tem a visão dos selos. E quando é aberto o quarto selo, quando o quarto selo é aberto, nós temos aqui, meus irmãos, quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade e por meio das feras da terra. Notem, meus irmãos, que João teve uma visão, e essa visão ele teve dos selos que foram abertos, das coisas que aconteceriam nos últimos dias da terra, nos dias de tribulação, enfim. Um destes selos, que é o quarto selo, quando ele abriu o quarto selo, ele ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: vem. E ele olhou, e eis um cavalo amarelo, e o cavaleiro se chamava Morte. O nome do cavaleiro é Morte. A morte também é um ser. E o inferno estava seguindo. Se o inferno é um lugar, como pode um lugar seguir alguém? Então não tem lógica de um inferno ser um lugar, como as igrejas, as religiões pregam, ensinam. A igreja católica ensina que o inferno é um lugar. A igreja evangélica ensina que o inferno é o lugar. Se o inferno é um local, um lugar de tormento, por que Apocalipse está mostrando, aqui nosso Salvador está mostrando para o apóstolo João, e nessa visão ele viu a morte montado no cavalo e o inferno seguindo a morte? Então notem que há uma coisa estranha. Então a morte estava no cavalo, o inferno seguindo a morte, e foi dada autoridade,
Foi dada autoridade para a morte e para o inferno, sobre a quarta parte da terra, para que eles viessem matar a quarta parte da população pela espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. Este é o quarto selo, ao qual vai se cumprir em um futuro, porque o livro de Apocalipse foi um livro de revelações futuras, e o apóstolo João, na ilha de Patmos, teve a visão de tais coisas que aconteceria futuramente. Apocalipse 20 e o verso 14, nós vemos também relatos sobre o inferno. Apocalipse 20 e o verso 14, aqui já é no julgamento, juízo do nosso Pai. Vamos ver aqui, no dia do juízo, versículo 11, Apocalipse 20, 11, e olha o que diz. Aqui é uma visão de João também. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro. O livro da vida foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. Os mortos vão ser julgados segundo o que fizeram quando estavam vivos, conforme o que se achava escrito nos livros. Tudo que nós fazemos, meus irmãos, enquanto estamos vivos, vai estar escrito. São registrado tudo que fazemos enquanto estamos vivos. Verso 13. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Notem que no verso 14, a morte e o inferno foram lançados dentro do lago de fogo. Mas espera aí, as igrejas não ensinam que o inferno é um lugar de fogo? É um lugar cheio de fogo, um lugar de tormento? Como pode, né? O inferno vai ser lançado dentro do lago de fogo. O lago de fogo, sim, é um lugar, é um local. O lago de fogo é uma localidade onde vai ser lançado o falso profeta, a besta, o anticristo, a antiga serpente, o grande dragão, falso profeta, a morte e todos que praticam as iniquidades, as mentiras, os assassinatos, as idolatrias, feitiçarias. Todos que praticam as iniquidades, as perversidades, junto com os demônios, serão lançados dentro do lago de fogo. Então notem no verso 14 que no dia do julgamento nosso Pai vai lançar a morte e o inferno dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Então, notem, meus queridos, podemos notar e chegar a uma conclusão de que vai ser lançado dentro do lago de fogo a morte e o inferno. A morte é o cavaleiro que está no cavalo, lá em Apocalipse capítulo 6. E o inferno segue esse cavaleiro. A morte vem matando a quarta parte das pessoas nos últimos dias, no cumprimento dos estragos das profecias e das visões que João teve. A morte vem matando a quarta parte das pessoas e o inferno está seguindo a morte. É como se fosse um parceiro da morte. É quase isso. Só que os dois vão ser lançados dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então a morte é um ser, o inferno é um ser. O inferno também é um ser, não é um lugar. O lugar de tormento é o lago de fogo, mas as instituições religiosas colocam esse medo, esse terror, impõem essa pressão, impõem esse medo às pessoas para que elas continuem ali amedrontadas e seguindo as regras direitinho, às quais os líderes religiosos, pastores, padres, bispos, aos quais eles ditam as regras.
Então as pessoas ficam assombradas, com medo, e tudo que elas fazem de errado, elas ficam com medo de irem para o inferno, Ninguém vai para o inferno, isso é uma mentira. As pessoas, quando morrem, existem 4 lugares quando as pessoas morrem: ou elas vão para o paraíso, ou elas vão para o abismo, ou elas vão para a morte, que é essa morte, esse personagem aqui, a morte, que é o ser mais poderoso que existe abaixo do nosso Pai Celeste, abaixo do nosso Salvador. A morte é o demônio, o espírito, o ser mais poderoso que existe. Porém, o nosso Salvador venceu a morte lá no madeiro. Através dessa derrota que a morte sofreu, nós podemos vencer ela também, crendo no nosso Salvador, obedecendo conforme ele deixou escrito o que devemos fazer para também vencer a morte, não é verdade? Então, a morte e o inferno são dois seres que atormentam e vão atormentar os humanos nos últimos dias. Eles são os causadores das tragédias, de todos os acontecimentos que levam ao sofrimento e à morte dos humanos. Então, muitas tragédias, muitos acontecimentos, muitas coisas horríveis, horrendas que estão para acontecer nos últimos dias, coisas espantosas, muita coisa que o nosso mestre explicou. Está descrito no livro de Mateus, no livro de Marcos, no livro de Lucas. Então, muitas coisas que vão acontecer nos últimos dias vão ser causados pela morte, que é um ser, e pelo inferno, que também é um ser. Então, quando as pessoas morrem, quando morremos, ou vamos para o paraíso, ou vamos para o abismo, ou vamos ver a morte. Lembra que o nosso mestre falou: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E tem outro versículo que eu não me lembro onde está, mas ele diz assim: aquele que crê em mim não verá a morte. Esse verá a morte é um verbo de futuro, de ver. Aquele que crê em mim, o nosso Salvador disse, aquele que crê em mim não vai ver a morte, não vai ver a face dela, não vai ver como ela é, não vai conhecê-la, vai morrer, vai voltar ao pó. Isso é normal. Isso aí nós herdamos desde os erros de Adão e Eva. Pois Adão e Eva, meus queridos, eles eram indestrutíveis, eles eram imortais, e o nosso Pai Celeste avisou: olha, coma de tudo, faça de tudo, só não coma da árvore do conhecimento, da ciência, do bem e do mal, pois se comerdes daquele fruto, vocês morrerão. Se vocês comerem daquele fruto, morrerão. Ou seja, eles não morriam, eles eram eternos, eram indestrutíveis. Depois que comeram, passaram a conhecer a morte, morriam. Então, esse ser morte, aquele que crê no nosso Salvador, mesmo que morra, que saia dessa vida temporal, essa vida terrestre, não vai ver a morte. Ver de estar perto, olhar, ver assim como nós vemos alguém, as pessoas que morrem praticando a justiça, a bondade, praticando a seriedade, andando justas, que eu sei que é complicado, é difícil no mundo de hoje sermos justos, mas tentamos ser, vamos tentar, porque só de você ter a intenção de ser justo, isso nos deixa o nosso Pai feliz, nosso Pai se sente alegre em saber que estamos tentando agir com justiça, e o pecado não deixa nós sermos justos, não é verdade? Então, quando os humanos morrem, ou vão para o abismo, ou para o paraíso, ou vão ver a morte, ou vão para o além. Já fiz vídeos falando sobre isso, meus irmãos. E o próprio livro de Apocalipse, capítulo 20, verso 13, nos direciona aí, nos mostra aí, ó. Deu o mar, aqui é no dia do julgamento. No dia do julgamento vai ser reunido todos os humanos, ó. Deu o mar, os mortos que nele estavam,
A morte e o além entregaram os mortos que neles haviam. A morte, meus irmãos, e o além entregaram os mortos que haviam lá. Então, há almas, existem pessoas, almas de homens que estão sobre o domínio da morte, sobre esse ser, estão sobre o domínio do além. Então, nos últimos dias, a morte e o além vai entregar essas almas para ser julgadas segundo as suas obras nos últimos dias. Ok? Então, eu estou aqui com o apócrifo de Nicodemos, livro de Nicodemos, onde nós vamos ver aqui uma conversa entre o nosso Salvador, o nosso mestre Yahushua, e o inferno. Então notem, meus irmãos, quando o nosso mestre morreu no madeiro, ele desceu lá no abismo para resgatar todos que estavam lá no abismo. Todos que morreram depois de Adão, até o último dia de vida do nosso Salvador aqui na terra, todos eles foram para o abismo. E o nosso mestre desceu lá no abismo, tomou a chave da mão de Satanás, quebrou as correntes, quebrou todos os ferrolhos e resgatou todos do abismo. Todos que estavam no abismo. Todos, se você ler o livro, o apócrifo de Nicodemos, vocês vão ver que todos estavam lá no abismo. Davi, Salomão, Sansão, Daniel, Josué, todos os personagens que conhecemos, que estão nas histórias bíblicas, estavam lá no abismo. E todos foram resgatados pelo nosso Salvador quando ele morreu e desceu lá no abismo. E vamos notar aqui que há uma conversa entre o nosso Salvador, Satanás e o inferno. Então, quando o nosso mestre desceu lá, olha só a conversa. Apócrifo de Nicodemos, versão grega, diz assim, eu vou resumir para o vídeo não ficar muito longo. Então disse o inferno, ele é tão poderoso assim, que pode fazer tais coisas somente com a sua palavra. Satanás estava descrevendo o nosso mestre para o inferno. E sendo ele assim, tu porventura te atreves a enfrentá-lo? Eu creio que diante de alguém como ele, ninguém poderá opor-se. E o que disseste tê-lo ouvido exclamar, apressando o seu temor diante da morte, disse-o sem dúvida para rir-se de ti e enganar-te, para poder desafiar-te com seu poder. E então, ai de ti, por toda a eternidade. Ao que Satanás respondeu, ó inferno, devorador insaciável de todos, sentiste tanto medo assim ao ouvir falar de nosso inimigo comum? Eu nunca lhe tive medo, e bem que aticei os judeus, e eles o crucificaram e deram-lhe de beber fel com vinagre. Prepara-te então para que quando venha possa subjugá-lo firmemente. Satanás disse para o inferno, se prepara que para quando ele descer aqui, você trancar ele aqui firmemente. Eles achavam que o mestre, depois que morresse lá na cruz, lá no madeiro, ia ficar aprisionado aqui também. Porque todos quando morriam ficavam aprisionados no abismo. Então eles acharam que o mestre também ia ficar aprisionado. O inferno respondeu, herdeiro das trevas, filho da perdição, caluniador, acabas de dizer-me que ele fazia reviver as pessoas com a sua palavra, a muitos do que tu havia preparado para a sepultura? Se, pois, ele livrou outros do sepulcro, como e com que forças nós seremos capazes de subjugá-lo? Há pouco tempo devorei um cadáver chamado Lázaro, porém pouco depois um dos vivos, somente com sua palavra, arrancou a força das minhas entranhas. E penso que ele é o mesmo ao qual tu te referes. Se, pois, viermos a recebê-lo aqui, tenho medo de que corramos perigo também com relação aos demais, porque deves saber que vejo agitados todos os que devorei desde o princípio e sinto dores na minha barriga. Aqui é o inferno falando que ele tem medo do mestre descer lá e acabar resgatando todos. Então veja que enquanto Satanás e o inferno diziam tais coisas entre si, notem, meus irmãos, enquanto Satanás e o inferno conversavam tais coisas entre si,
Produziu-se uma grande voz como um trovão, que dizia: elevai, ó príncipe, vossas portas, descei, ó portas eternas, e o Rei da Glória entrará. Quando o inferno ouviu isto, disse a Satanás... Olha o inferno conversando com Satanás. O inferno disse: sai, se és capaz de enfrentá-lo. E Satanás saiu. Depois o inferno disse para os seus demônios: trancai bem e fortemente as portas de bronze e os ferrolhos de ferro, guardai minhas fechaduras e examinai tudo que está em pé, pois se aquele entrar aqui, aí apoderar-se-á de nós. Olha o inferno com medo, se trancou. Então, meus irmãos, vocês notem que o inferno e Satanás, eles são seres. Vocês notem que no evangelho aqui de Nicodemos, vocês podem estar pesquisando o evangelho de Nicodemos, vocês podem encontrar esse apócrifo em PDF na internet, vocês podem ler o apócrifo inteiro, Evangelho de Nicodemos, a descida do mestre ao inferno, versão grega. Então vocês podem estar lendo esse apócrifo e estar observando melhor ainda, porque se nós formos ler todo o livro, o vídeo custará muitas horas. Então o inferno é um ser, ele controla alguns demônios. A morte também é um ser, Satanás também é um ser. Nós somos seres humanos, eles são seres espirituais. As igrejas mentiram para nós, o sistema religioso mentiu para nós, a religião mente para nós. O inferno não é um lugar. Pessoas que cometem erros, pecados, falhas, maldades, perversidades, não vai para o inferno, não. As pessoas que cometem os erros quando morrem, ou elas vão para o abismo, ou vão para o além, ou vão para a morte, se encontrar com a morte, que a morte é conhecida como o rei do abismo. A morte é conhecida com o nome de Terron. Terron é o nome da morte, é o chefe dos demônios, é o príncipe das trevas. Terron é o demônio, o ser mais poderoso aqui na terra, abaixo do nosso Pai Celeste. Porém, esse ser chamado morte será destruído apenas por um sopro do nosso Salvador, quando ele voltar. Ok, meus irmãos? Para finalizar, livro de Mateus, capítulo 23. Mateus 23 e o versículo 15. Olha o que o nosso Salvador diz aqui, ó. Mateus 23, verso 15, nosso mestre diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito. Os escribas e fariseus são hipócritas, eles rodeiam o mar e a terra, ou seja, viajam pelo mar, pela terra, para poder fazer convertidos, se fazer pessoas tornarem-se convertidas à religião delas. Então, ai de vocês que viajam o mar e a terra para fazer das pessoas convertidas, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Então, as pessoas que esses líderes religiosos tornam elas religiosas, essas pessoas religiosas se tornam filhas do inferno 2 vezes mais do que os líderes religiosos. Vocês entendem? Então os pastores, bispos, padres, eles fazem as pessoas se tornarem religiosas, e as pessoas que viram religiosas por conta dos ensinamentos deles, essas pessoas se tornam filhas do inferno 2 vezes mais do que os próprios religiosos. Então nosso mestre está explicando que o inferno se torna pai das pessoas religiosas, que seguem os ensinamentos desses cães gulosos, desses malfeitores que hoje são chamados de pastores, são chamados de servos de Deus, são chamados de pai da fé. Isso tudo é uma mentira, meus queridos. As faculdades, o ensino acadêmico, a ciência, a religião mentem para nós. Vamos abrir os nossos olhos, vamos procurar entender a verdade. A verdade não está em mim, a verdade não está nos líderes religiosos, a verdade não está nos jornais, a verdade não está na ciência, a verdade está espalhada nas escrituras sagradas, nos apócrifos, nas bíblias. Então,
O inferno não é um lugar. O inferno é um ser que controla alguns demônios. Vocês viram aqui no apócrifo, no Evangelho de Nicodemos. Fica provado aí, tanto nos apócrifos, tanto na Bíblia do João Ferreira de Almeida. Fica provado que as religiões, as instituições filantrópicas, evangélicas, católicas, enfim, enganam muitas pessoas com esse papo, esse papiro de inferno. Vocês viram lá em Apocalipse que existe um lago de fogo, realmente, e que o próprio inferno vai ser lançado lá no dia do julgamento. Ok, meus queridos? Fica aqui mais um vídeo, fica aqui mais uma verdade explícita aí, que todos possam entender, e compartilhem, meus irmãos. Compartilhe essa informação ao máximo de pessoas que vocês puderem. Compartilhe esse vídeo ao máximo de pessoas para que a verdade alcance muitos e muitos e muitos aí, por aí pelo mundo, através do YouTube, através das redes sociais, que todos vocês possam fortalecer esse canal, possam compartilhar os vídeos, possam se inscrever e ajudar este canal para que nós venhamos conseguir alcançar o maior número de pessoas para descobrir a verdade, igual assim estamos descobrindo, ok? Valeu, eu sou Helder Rocha, este é o canal Últimas Verdades, até o próximo vídeo, um abraço a todos!